Vocês conseguem me ouvir? Oi, me ouvem? Sim, Só me senhor. confirme, por gentileza, só para Aham. Tá bem baixo, senhor. Para mim, pelo menos para mim, tá bem baixo o teu som. É que eu estou sem retorno, então só preciso que me coloque no chat. Se estão ouvindo ou não. Tá, maravilha. Então, assim, a gente vai se comunicar via chat, tá? Porque eu estou sem retorno. Para vocês terem um áudio melhor, a gente vai usar essa opção. Qualquer coisa, só dizer assim, ó, botar uma mãozinha ali na banana e dizer, ó, não estou ouvindo. Tá? Bom, 2 assuntos eu quero trabalhar com vocês hoje. São assuntos assim que a gente considera de uma extrema importância, porque, como a gente disse para vocês, primeiro, a URGS, ela é conceitual, ela não é ENEM, é diferente. Eu tenho que dominar o conceito, eu tenho que saber o conceito, tá? O que está por trás e aplicar esse conceito, que é completamente diferente do ENEM. O ENEM, ele propõe uma chamada situação-problema, se baseia que vocês têm conteúdo para resolver aquela situação. A URGS já vai mais na veia conceitual. Ela quer saber se o aluno domina ou não domina o conceito. É um pouquinho mais diferente na forma de abordagem. Tá? Então, a gente vai passar por 2 assuntos que têm cadeira cativa na prova. Tá? Um deles é a lei da gravitação universal e as leis de Kepler. Ou cai uma coisa ou cai outra. Tá? Nessa redução de assuntos de prova. Tá? Então, a lembrança do que é a gravitação universal, ela é, assim, de suma importância. Eu tenho que lembrar do que esses caras estão falando, qual é o assunto e quais são os pontos essenciais. Tá? Vamos começar assim. Historicamente, tá? Vocês sabem que primeiro, tá, isso até faz parte da prova de história, né, se considerava a Terra como centro do universo, é chamado geocentrismo. Isso vem lá de Cláudio Ptolomeu. Em 1400, entre 1400 e 1500, tá, Copérnico quebra esse modelo, dizendo que, na verdade, nós teríamos um outro centro que seria o Sol. Por isso vem a teoria do heliocentrismo. Tá? Então, vocês têm que associar heliocentrismo com Copérnico. Tá? Aí, um cara que acompanhou ele foi, digamos assim, vamos chamar de aluno, tá? Que foi o Tycho Brahe. Junto com Copérnico, acompanhou os estudos de Copérnico e evoluiu, tá? Até nós chegarmos em Kepler, que faz os estudos finais, tá? Destas órbitas planetárias. E aí aparece para vocês o que a gente chama assim de leis de Kepler. Tá? Então, só sob o ponto de vista histórico, vocês associarem que Copérnico traz o heliocentrismo, ele é perseguido pela igreja, tá? E mais tarde começam a se provar essas teorias que o Tycho Brahe e Kepler demonstram a veracidade da análise de Copérnico. Tá? Então, vamos às chamadas leis de Kepler. Tá? Primeira lei. Isso aí é importante vocês lembrarem. As órbitas são elípticas, não circulares, tá? São órbitas elípticas. Uma elipse, tá? Tem, vamos chamar assim, de 2 centros. Isso que nós chamamos de focos da elipse, tá? Então, segundo a lei de Kepler, chamada primeira lei de Kepler, o Sol ocuparia um dos focos dessa elipse, tá? Então, de novo, conceito. É importante saber? Sim, é importante saber esse conceito. Às vezes, eles consideram, em algumas questões de prova, a órbita praticamente circular, tá? Mas, na verdade, a gente sabe que as órbitas são elípticas. Tá? Bom,
quando a gente fala assim na primeira lei, o que é importante dominar sobre a primeira lei? Então, presta atenção aqui. Se vocês observarem a nossa figura que representa ali, ó, esta órbita de um planeta ao redor do Sol, vamos imaginar que este cara aqui, ó, fosse a Terra, tá? Se esse cara aqui é a Terra, a geografia já trabalhou com vocês isso aqui, ó. Eu posso estar em uma posição perto do Sol e eu posso estar numa posição longe do Sol. Então, existem duas posições que lá a geografia de vez em quando fala para vocês. Um chamado perto do Sol seria periélio e afastado do Sol seria o chamado afélio. Então, nós temos ali o periélio perto do Sol e o afélio afastado do Sol. Tá, qual é a importância disso para a prova da UFRGS? Observe. À medida que o planeta começa a se aproximar do Sol, ele vai aumentando a sua radiância. À medida que o planeta começa a se afastar do Sol, ele vai diminuindo a sua rapidez. Então, em periélio, nós teríamos a maior velocidade, em afélio, a menor velocidade. Tá? Por que isso? Aqui a gente poderia mostrar para vocês, tá, a chamada força de atração gravitacional. A força de atração gravitacional teria essa direção. Tá? Se a gente decompor esta força, vai ter uma força aqui, ó, tangente à trajetória, e vai ter uma força apontando para o centro. Então, esta força aqui, ó, a tangente à trajetória, é uma força tangencial. E esta força tangencial, ela é a favor do movimento. Lembre, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, você teria aqui, ó, uma velocidade nesse sentido. Quando a força e a velocidade têm o mesmo sentido, o que acontece com a velocidade? Ela vai aumentar. Ó. Então, quando eu saio de afélio para periélio, a velocidade aumenta. Bom, em se tratando de URGS, eles podem simplesmente lembrar para vocês alguns conceitos do tipo energia cinética. Energia cinética mesmo, aquela história da massa, velocidade ao quadrado sobre isso. Então, o que acontece quando a trajetória é elíptica? Tá? E eu saio de afélio para periélio. O módulo da minha velocidade aumenta. Se o módulo da minha velocidade aumenta, o módulo da minha energia cinética também aumenta. Olha só. Tem outra grandeza que eles podem chamar para vocês, que é a famosa quantidade de movimento, ó, que é o produto da massa pela velocidade. Lembrando que quantidade de movimento é grandeza vetorial. Tá? Muito bem. Quando eu saio de afélio e vou para periélio, o que acontece com a minha velocidade? Você vai dizer, o módulo do vetor velocidade aumenta. O que significa isso? O módulo da quantidade de movimento também aumenta. Isso aqui foi uma questão de 1815 a.C. Tá? O professor Paulo Silva, inclusive, fez esta prova. Tá? A prova era oral, quando ele respondeu essa questão. Que quando a gente sai de afélio para periélio, quantidade de movimento aumenta, energia cinética aumenta. Agora, não esqueça. Aí, se eu for de periélio para afélio, o que acontece? Se a gente olhar o planeta aqui, ó, tá? Olha só. A força de atração vai ter essa direção. Aí, ó, olha só os componentes. Eu vou desenhar rapidinho para vocês aqui, ó, só para que vocês tenham uma noção. Essa aqui seria a força centrípeta e essa aqui seria a força tangencial. Olha só. Ó, força centrípeta. Força tangencial.
Isso acontece quando nós temos uma trajetória elíptica, tá? E essa aqui seria a força de atração gravitacional. Claro, eu desenho um pouquinho para lá, mas é só a ideia mesmo. Observem que aqui, ó, nós teríamos o nosso vetor de velocidade para cá. O que interessa aqui nesse caso aqui? Deixa eu pegar a minha caneta. Observe, a velocidade é chamada velocidade tangencial. E a força tangencial tem sentidos opostos. Ou seja, o módulo da velocidade vai diminuir. Então, o que eu tenho que lembrar para a prova? Quando eu for de periélio para afélio, a minha rapidez diminui. Se a minha rapidez diminui, olha só o que acontece com a energia cinética. Eu estou repetindo exatamente para a equação ficar na cabeça, V ao quadrado sobre 2, porque a energia cinética cai sempre, não esquecer dela. Tá? Neste caso ali, ó, o módulo da velocidade diminui, o que significa dizer que a energia cinética diminui também. A quantidade de movimento passa vezes velocidade. Beleza. Módulo, a gente já viu que ela é vetorial. Como também o módulo da velocidade diminui, a quantidade de movimento também diminui. Então, se eles me perguntarem, quando um planeta gira ao redor do Sol, em órbita elíptica, varia a energia cinética? A resposta é sim. Varia a quantidade de movimento? A resposta é sim. A quantidade de movimento varia em várias coisas. Ela varia em direção, sentido e rapidez. Ó, liga nisso, ó, grandeza vetorial. Se é grandeza vetorial, observe que a velocidade aqui, ó, ela está mudando em modo, em direção e sentido. Só como é que tu sabe que está mudando de direção e sentido? Porque existe aqui, ó, uma aceleração centrífuga. Tá? Como é que tu sabe que ela está mudando de modo? Porque existe uma aceleração tangencial. Então, quando o planeta está girando ao redor do Sol, ele vai possuir duas acelerações, tanto a tangencial quanto a centrífuga. Aí a pergunta de vocês vai ser assim, ó, tá, mas existe uma situação que não tenha tangencial? Sim, se ele considerar a trajetória circular. Aí, no caso, o planeta executaria um chamado MCU. Aí sim, aí não teria tangencial, só teria a centrífuga. Pegar a ideia, o que eles podem perguntar para vocês? Alguma dúvida que vocês queiram que eu chame a atenção? Aqui a gente está estacionado porque são questões teóricas, tá? São questões teóricas, são clássicas. Às vezes tem cálculo, sim, às vezes tem cálculo, tá? Mas, em tese, elas são questões teóricas. Tranquilo? Vamos avançar, então. Isso é chamada primeira lei, órbita elíptica. Ela pode ser circular? Sim, aí ele tem que falar para vocês que ela é circular, como, por exemplo, em Santa Maria, uma vez quando eles fizeram a prova, eles disseram, ó, a órbita é circular. Bom, se eu disser que a órbita é circular, esqueçam a variação de cinética. Varia a quantidade de movimento? Sim, mas em direção e sentido. O módulo não, tá? Então, se a órbita for circular, lembre, circular, aí ele vai ter que garantir que a órbita é circular. Aí só tem variação de direção e sentido da quantidade de movimento. Aí a energia cinética e o módulo da quantidade de movimento seriam idênticos, tá? Vamos avançar, então, para a nossa segunda lei. A segunda lei não é a das que mais aparece em prova, mas, porém, todavia, contudo, não obstante, por não ser a que mais aparece, ela pode aparecer. Ela pode, daqui a pouco, estacionar na prova. Então, atenção, muito cuidado aqui. Isso aqui é muito, muito, muito importante. Quando o planeta está girando ao redor do Sol, tá? Observe que a velocidade dele muda. A velocidade dele, ela vai variar, porque eu sei que em afélio a velocidade é menor, em periélio a velocidade é maior. Tá? Mas muito cuidado no texto. Ele pode falar, olha só que coisa mais maldosa, ele pode falar em velocidade areal. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o cara criava uma coisa louca. Não, se liga nisso aqui, ó. O que Kepler disse na sua segunda lei? Que o planeta, ao se mover, então vamos olhar o planeta se movendo.
bem na manha do Senhor. Como diria o amigo meu, bem na manha. Olha só. Vou chamar isso aqui de ponto 1, isso aqui de ponto 2. Quando esse cara vai de 1 para 2, tá? Observe que ele vai descrever o que nós chamamos de um ângulo. Ele vai descrever um ângulo. E ao descrever esse ângulo, ele vai descrever uma região. E essa região entre esses dois segmentos de reta estabelece uma área. Nós temos uma área. Tá? Então, tudo isso aqui, ó, é uma área. Quando esse cara sai da posição 3 e vai para a posição 4, ó, observe, vocês têm duas retas, vocês têm um ângulo, vocês têm uma região entre essas duas retas. E essa região entre essas duas retas corresponde a uma área. O que Kepler disse? Esta área e esta área 2 são iguais. O tempo que ele leva para ir de 1 para 2 e o tempo que ele leva para ir de 3 para 4 são iguais. Então, o que ele enunciou? Que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Se ele varre áreas iguais em tempos iguais, ele tem uma rapidez para descrever área. E essa rapidez para descrever área, eles chamam de velocidade areal. Tá? Então, não é a velocidade que é constante, e sim a rapidez para descrever área. Tá? Então, a rapidez que ele levou para descrever a área 1, eu vou chamar de 1, 2, é rigorosamente a mesma rapidez que ele levou para descrever a área 3, 4. Não esqueçam isso. A velocidade, ela varia em módulo quando a trajetória for elíptica. Tá? Ah, Gustavo, mas a velocidade aqui não é maior? Sim, a velocidade é maior. Mas, atenção, a rapidez para descrever área é tá? Não esqueçam disso. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Ele tem, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os textos. Tá? Por isso que a gente falou aos professores, cuidado com o conceito. Tá? Na primeira lei, a gente acabou de ver que a rapidez dele em afélio é diferente da rapidez em periélio. Mas, porém, contudo, todavia, não obstante, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Perguntas, dúvidas, alguma dificuldade nesta parte? Pegar a ideia? Tranquilo? Tá? Beleza. Vamos agora para a nossa terceira lei. A terceira lei, na verdade, é a que mais cai. Das 3 leis do Kepler, é a que mais cai. Tá? Embora a gente tenha assim, essa suspeita em relação à primeira lei cair em uma questão teórica para vocês, envolvendo energia, quantidade de movimento, essa brincadeira toda. Tá? Muito bem. Vamos falar ali, ó, as chamadas lei harmônica. O que é isso? Então, vamos só desenhar rapidinho aqui para vocês, ó, a órbita elíptica. Tá? Aqui está o Sol, ocupando um dos focos, e aqui está o planeta. Então, o que acontece entre o Sol e o planeta? O Sol vai puxar o planeta, o Sol vai atrair o planeta. E, por sua vez, o planeta vai atrair o Sol. Tá? Então, observem que quando a gente considera uma órbita praticamente circular, então preste bem atenção agora. Ó. Eu vou sair da órbita elíptica, para vocês entenderem agora, e vou considerar ela praticamente circular. Fazendo o quê? Fazendo a seguinte ponderação.
Observem que aqui, ó, existe uma distância. E aqui existe uma outra distância. Então, tem duas distâncias aqui. Esta primeira distância, eu vou chamar de raio 1. Essa segunda distância, eu vou chamar de raio 2. Então, eu vou ter dois raios, um raio 1 e um raio 2. Então, eu vou lá e calculo o chamado raio médio. Tá? Olha só. Raio médio. O raio médio considera o raio menor e o raio maior. Gustavo, mas eu não entendi. Por que raio maior e raio menor? A presença para vocês visualizarem bem. Tá? Estou aqui bem devagar por uma única razão. Você sabe que eu sou vidente. Por ser vidente, eu sei que vai cair lei de Kepler. A terceira é a que mais cai. Tá? Então, você só tem que conhecer as terminologias que eles podem usar. Tá? Este cara aqui, ó, é o Sol. Vou dar um desenho bonitinho, para uma coisa bem legal para vocês. Esta distância aqui, ó, é conhecida como raio maior, e essa distância é conhecida como raio menor. Tá? Se eu pegar esses dois raios, eu posso chamar raio maior, vou chamar raio menor. Tá? Se eu pegar esses dois raios e transformar esta elipse em uma circunferência, eu teria aqui o chamado raio médio. Aí, neste caso, o que aconteceu? Olha só a ponderação que os caras fazem. Sabe? Física é tudo louco. O que eles fazem? Lembre, se eu vou considerar raio maior e raio menor, é porque eu vou considerar agora o Sol bem no centro desta circunferência. Tá? Então, observe o que a gente está fazendo. A gente está saindo da elipse para um círculo a partir de um raio médio. Aí, ó, o que vai acontecer? Aqui, ó, vai aparecer uma força que puxa o planeta. Esta força que puxa o planeta, tá, é chamada força gravitacional. E esta força gravitacional está fazendo o papel da força centrípeta. Então, a gente vai ter aqui, neste caso, força gravitacional igual a força centrípeta. Como se acha a força gravitacional? Constante gravitacional, massa do planeta, vezes massa do Sol, dividido por distância entre Sol e planeta ao quadrado. Nesse caso, seria o raio médio ao quadrado. Isso tem que ser igual a quem? A força centrípeta. Como é que se calcula a força centrípeta? Massa vezes a aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado sobre o raio. Nesse caso, raio médio. Tranquilo? A partir desta equação, o que eles fazem? Eu não vou fazer isso agora, só vou comentar com vocês. Eles substituem esta velocidade pelo seu valor, que é igual a quem? 2πr sobre t. Quem é o raio, no caso, médio. Quem é t? É o período. Se eu botar esse cara aqui dentro da equação, ó, ele vai virar ao quadrado. Velocidade ao quadrado, olha só o que acontece. Ela fica 4π raio ao quadrado dividido por período ao quadrado. No momento que a gente iguala essas duas equações, olha só que loucura. G, massa, Sol, massa do planeta dividido por raio ao quadrado. E igual. Massa, velocidade é 4, raio ao quadrado dividido por período ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio. Vai dizer, ai meu Deus, calma. Esse raio aqui, ó, eu posso cortar com esse quadrado. Aí esse raio vem para cá, fica o cubo. Esse período vem para cá e fica o quadrado. Então,
A lei, chamada lei harmônica, diz o seguinte: ó, se eu pegar o período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, isso aqui vai ser sempre constante, essa relação aqui. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Só para vocês saberem que isto aqui é uma lei que vai ser associada, prestem bem atenção, vai ser associada à lei da gravitação universal. Então, as leis de Kepler são balizadas pela lei da gravitação universal de Newton. Associe isso na prova. Gustavo, vou precisar demonstrar isso aqui na prova? Claro que não. Óbvio que não. A única coisa que eu quero que vocês lembrem é que eles vão falar, tá? Que a trajetória é um círculo. Esse círculo vai ter um raio médio, aonde o período de revolução ao quadrado dividido pelo raio médio ao cubo é uma constante. Isso tu tem que saber para a prova, isso tu tem que escrever bem grande aí no canto do teu livro, no canto do teu caderno. Esse negócio cai, tá? Cai. Quando cai, vocês não podem esquecer dessa equação. Eles consideram que vocês têm que saber, tá? Como eu disse, por ser conceitual. Ela quer que o aluno saiba o conceito. Perguntas, por favor, sem problema. Eu sei que esse assunto é um pouquinho pesadinho, mas tem que saber. Tá? Uma questão que não dá para deixar de saber. Alguma dúvida? Pergunta? Posso avançar? Tranquilo? Podemos? Beleza. Bom, visto, tá? Vamos para as próximas leis que vocês têm que dominar, que é a chamada lei da gravitação universal de Newton. Tá? Deixa eu perguntar isso aqui. Ó. Esse negócio cai nos últimos 6 vestibulares, caiu só. O que eles querem que você saiba? Primeiro, olha só. Escutem bem o que eu vou dizer. Matéria atrai matéria. Matéria significa massa atrai massa. Tá? Então, se vocês tiverem massa e massa, elas sempre vão se atrair. Vamos chamar isso de massa 1 e massa 2. A distância entre essas massas ela é medida do centro de massa do primeiro corpo até o centro de massa do segundo corpo. Tá? Aqui, ó, está a distância. Por que eu vou chamar de centro de massa do primeiro corpo até o centro de massa do segundo corpo? Porque a chamada força gravitacional ela é uma força fraca, muito fraca. Atenção. Escrevam isso. A força gravitacional é fraca. Vai dizer, pô, mas como assim? Para que a gente perceba a força gravitacional, essas massas têm que ser muito grandes, do tipo massa da Terra, massa do Sol. É muita massa para a gente perceber o efeito. Tá? Então, para que esta força seja significativa, estas massas devem ser grandes. Então, o que eles gostam de perguntar no prova? Que vocês saibam que, primeiro, a força chamada gravitacional, ela depende, então a gente coloca proporcional, depende a quem? Do produto entre as massas, massa 1 e massa 2. Olha o que eu estou dizendo, a massa 1 vezes a massa 2 gera o que nós chamamos de produto. Olha os termos, eu estou sendo chato aqui, muito chato, porque eles são chatos na hora de perguntar. Não é qualquer coisa que eles querem que você saiba.
Eles querem que você saiba que a força gravitacional depende do produto das massas. Ou seja, quando uma massa dobra e a outra triplica, a força aumenta 6 vezes, de 2 vezes 3. Quando uma massa triplica e a outra massa quadruplica, aí é 3 vezes 4, aumenta 12 vezes. Então, vocês devem estar sempre ligados nisso aqui, ó, produto das massas. Então, quanto maior for o produto das massas, mais intensa vai ser essa força. Qual é outro fator que interessa? A distância entre os centros, tá? Então, eles querem que vocês lembrem que esta força gravitacional, ela é inversamente proporcional ao quadrado desta distância. Tá? Se for planeta e Sol, esta distância eles consideram tá? Planeta e Sol, realmente. Então, força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa isso? Se dobrar a distância entre as duas massas, a força diminui, mas não na mesma proporção, e sim ao quadrado. Como assim? Se a distância, não esqueçam disso, aumentar 2 vezes, a força vai diminuir. Por que diminuir? Porque a relação é inversa. Só que ela vai diminuir neste valor 2 ao quadrado, que no caso daria 4. Tá? Se eles disserem, ó, a distância entre os planetas, eles gostam disso, por favor. A distância entre os planetas aumenta 3 vezes. O que você vai responder? Como a força é inversamente proporcional à distância, a força vai diminuir. Quantas vezes? Neste valor 3 elevado ao quadrado. No caso daqui, 9 vezes. Isso, tá? Esse cara aqui, ó, é a constante gravitacional. Tá? E essa constante, ela é, olha só a potência dela. 6,67 vezes 10 dá menos 11. Olha como pequenininha essa constante. Tá? Então, se ele for comparar as forças, lembre, a força gravitacional é uma força fraca. Tá? Olha a ordem. A força nuclear é uma força forte. A força gravitacional é uma força fraca. Ou seja, eu preciso de muita massa para perceber a existência dessa força. Sob o ponto de vista, alguma dúvida? Se eu estiver passando muito rápido, pode cobrar. Tá? É o seguinte, ó, o que eu preciso que vocês lembrem, que é importante. Efeito das marés. O que significa isso? Tá? Aí vocês vão ver aí, ó, Lua, água. O que acontece entre a Lua e a água? Assim, se eu tiver o Sol alinhado ainda, aumenta essa pressão. Tá? Então, o posicionamento da Lua, ele vai fazer com que ocorra as marés. Como é que se explicam as marés? Pela força de atração gravitacional. Tá? Visto isto, vamos avançar. Que a gente preparou para vocês aqui. A gente considera assim importante. Esse negócio aqui, ó, eles podem pegar aquela questão de assim, um pouquinho mais elaborada. Tá? Que é, como é que eu faço para lançar um satélite fora, ou seja, como é que eu faço para colocar um satélite em órbita? Tá? Então, o que a gente sabe? É que o planeta. Aí eu pego o lanço satélite. Você vai fazer? Vai subir, 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 subir. E depois assim. Agora, se eu lançar o satélite com uma outra inclinação, sobe, 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 depois desce. Se eu lançar o satélite com outra inclinação, ele sobe, 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 sobe e desce. Quando ele desce, observe, ele não atinge mais o planeta, ele começa a cair. Ó. E ao cair, ele vai ficar sujeito a uma força de atração.
E esta força de atração faz com que ele passe a executar ao redor do planeta uma trajetória circular. Olha só. Então a gente costuma dizer que esse cara está sempre caindo em relação à Terra. Coisa fantástica. Então é isso exatamente que essa simulação mostra para vocês, de uma forma rápida, para vocês terem uma noção do que acontece. Olha aqui. Dependendo da forma com que eu lanço, este corpo cai no planeta. Dependendo da angulação que eu dou, esse cara entra em órbita. Tá? Então, existe uma velocidade definida, tá? Para ele entrar em órbita e, obviamente, uma inclinação de lançamento também. Tá? Então, esta velocidade aqui, ó, se vocês olharem rapidamente para a equação, da onde vem essa coisa louca? Vem exatamente daqui. Força gravitacional igual a força centrífuga. Aí aparece ali, ó, constante gravitacional, massa, planeta vezes massa do satélite dividido por tempo. Distância entre planeta e satélite ao quadrado. E igual a m ao quadrado sobre a. Lembre, este cara aqui, ó, vai ser essa distância aqui, ó. Então, esse D aqui vai virar um E. No momento que esse D vira um E, eu posso botar esse quadrado com esse E. Aí eu posso isolar a velocidade ao quadrado. Isolando a velocidade ao quadrado, eu posso botar esse M desse M, que vai aparecer constante gravitacional, massa do planeta, pelo raio. Então, observe de novo, quem justifica esta chamada velocidade de escape é a força gravitacional e a força centrífuga. Então, no momento que eles misturam a força gravitacional com o MCU. Tá? Aí vocês vão me perguntar, tem que saber esta fórmula? Olha, eu diria o seguinte, ó, caso eles perguntem alguma coisa, vocês, por favor, lembrem, força centrífuga igual a força gravitacional. Aí escreva M pelo quadrado sobre R igual a G vezes massa dividido por R. Aí observe aqui a expressão massa. Tá? Caso não lembre, joga as equações que elas aparecem. Tá? Não lembro da URGS ter pedido a equação de forma direta, mas eles podem citar a existência dela. Tá? E aqui eu coloquei uma observação para vocês. Ó. Os buracos negros, tá? São elementos extremamente massivos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Muitas vezes vocês vão ver questões do Enem e questões da URGS parecendo muito parecido, eu não sei porquê, mas às vezes acontece isso. Tá? Então, a questão do Enem apareceu buraco negro. Então, ele desalinhou. A velocidade de escape do buraco negro é maior que a velocidade da luz nessa coisa louca. Então, a luz não escapa do buraco. Tá? Ela não consegue escapar do buraco. Isso que ela é atraída pelo buraco. Tá? Bueno, avançando então. O que nós temos mais importante para você em termos teóricos? Nós devemos lançar alguns exercícios para vocês. Olha só o que apareceu. Satélite geoestacionário. Se eles falarem para vocês satélite geoestacionário, significa que este cara aqui, ó, deixa eu só deixar ele girar. Este cara aqui, ó, ele sempre conserva a mesma posição relativa em relação à Terra. Tá? Então, parece que ele está parado, essa sensação que a gente tem sobre a nossa cabeça. Mas como a gente sabe que a Terra gira, ó, o satélite gira também, a gente vai comentar isso no MCU. Tá? Então, o que é importante saber?
quanto tempo leva a Terra para girar? Vai dizer, ó, a Terra ela tem um período de rotação. O período de rotação da Terra é 24 horas. O que significa isso? O período de rotação do satélite tem que ser 24 horas também. Então, isso tu tem que escrever no cantinho ali. Satélite geoestacionário. O período de rotação do satélite é o mesmo período de rotação da Terra. Tá? O resto, para saber a distância ou a altitude que eu tenho que colocar o satélite aqui, ó, essa distância tomada em relação ao céu, deixa eu só botar aqui, essa distância que a gente chama de altitude, o satélite tem que ter é aproximadamente 36 mil quilômetros, tá? Que é obtido pelas equações que a gente acabou de ver agora. Tá? Esse valor eu tenho que saber? Não precisa saber, mas é sempre bom ter esta informação assim como reserva. Tá? O mais importante é saber, satélite geoestacionário, geralmente está onde? Isso aqui talvez como uma informação. Eles geralmente estão onde? Tá? E tem um período de revolução igual ao período de rotação da Terra. Isso talvez seja sempre uma certa importância para vocês. Tá? Próximo assunto. Opa, pronto. Chegamos agora nas chamadas questões. Tá? Então, qual a ideia? Que vocês leiam, eu vou dar sempre agora 2 ou 3 minutos para vocês lerem e estimarem a resposta. Tá? E aí a gente faz a nossa análise com vocês. Tentem responder. Consegue ouvir agora? Tá. Eu disse assim, ó, vocês têm mais ou menos uns 3 minutos para dar uma lida rapidamente na questão, tá? Para que a gente possa, junto com vocês, chegar na resposta. Vamos trabalhar junto ali. O que é importante em todo esse papo aqui?
Se vocês olharem os primeiros parágrafos aqui, ó, é só enrolação. O que é importante no comando dessa questão? Se vocês observarem, diz assim, a respeito das conclusões de Kepler e Newton. Tá? Então, eles querem que vocês analisem as conclusões de Kepler e Newton. O resto não interessa. Muito bem. A força com que o Sol atrai os planetas e a força com que a Terra atrai a Lua é de mesma natureza. Então, pensa assim, aqui está o Sol. Aqui está a Terra. O Sol atrai a Terra? Sim, o Sol atrai a Terra. Nunca esqueçam disso que eu vou escrever aqui. Ó. A toda ação corresponde a uma reação. Eles gostam disso, terceira lei. Você tem aqui a massa do Sol, você tem aqui a massa da Terra. Tá? É óbvio que a massa do Sol é muito maior que a massa da Terra. Isso a gente sabe, não precisamos dizer. É maior. Mas a toda ação corresponde a uma reação. O que significa isso? A força com que a Terra atrai o Sol e a força com que o Sol atrai a Terra, elas terão a mesma intensidade. Sempre. Tá? Ação e reação. Não interessa se uma massa é maior ou outra massa é menor. A força que A faz em B, B faz em A. Eu sempre brincava assim, o que A faz em B, B faz em A. O que A faz em B, B faz em A. Ou seja, a intensidade é sempre a mesma. Intensidade é sempre a mesma. Tá? Bom, aí eles falaram da Terra e da Lua. Terra e Lua se atraem? Faz assim, Terra e Lua se atraem. Aí vem a seguinte pergunta. Por que o Sol atrai a Terra atrai o Sol? Por que a Terra atrai a Lua atrai a Terra? A resposta é porque tem massa. Se tem massa, nós estamos falando de que força? Força de atração gravitacional. Então, a força que acontece entre Sol e Terra, Sol e planetas, Terra e Lua, é de mesma natureza? Sim, é de mesma natureza. Perfeito. A força centrípeta que conserva o planeta em sua órbita acontece unicamente em função da atração mútua. Mútua significa o que A faz em B, B faz em A. Ao longo do tempo, vamos pensar aqui. Tá? Aqui é a órbita. Vamos imaginar rapidamente. O centro, lembra? Heliocentrismo. E aqui o planeta. O que acontece entre Sol e planeta? Você vai dizer, Sol puxa o planeta, planeta puxa o Sol. Esta força aqui, ó, está sendo puxada para onde? Está sendo puxada para o centro. Então, esta força quem é? É a força centrípeta. Então, realmente, esta força centrípeta em uma órbita circular corresponde à força gravitacional. Ok? O período de um planeta qualquer em intervalo de tempo necessário para que ocorra uma volta completa em torno do Sol. Período é um tempo. Olha só o que ele está dizendo. Período é o tempo para uma volta. Sim, período é o tempo para uma volta completa. Isso é chamado de período. É o tempo necessário para se dar uma volta completa. Tá? Maravilha. Então, as três afirmações estariam corretas. Tá? O período de rotação é o tempo necessário para se dar uma volta. Beleza? É uma questão bem tranquila, sem muitas complexidades. E a próxima questão que temos reserva, se ela já nos ouvia. Olha só. Leiam. E essa aí é a cara da nossa querida URGS. Agora melhorou o áudio?
Vanessa, melhorou? Beleza. Qualquer coisa é como eu disse para vocês. Aqui, ó. Talvez fique mais fácil para vocês. Melhorou agora? Ficou bom? Beleza. Vocês podiam ter reclamado antes, podiam me xingar antes, não tem problema. Gustavo, te aproxima do microfone. E eu já ia fazer. Pode me xingar, não tem problema. Minha mulher me xinga, estou acostumado. Vamos lá? Eu sei que essa questão aqui é chata, mas o que eu preciso que vocês enxerguem? Ele falou de força gravitacional, tá? Essa é a primeira coisa. Se o cara falar de força gravitacional, lembra de interação de massa 1 com massa 2. Tá? Então significa massa 1 atrai massa 2 atrai massa 1. Primeira coisa, tá? Aí esta força gravitacional é a chamada G só do G, tá? Sobre D ao quadrado. Então, G sobre D ao quadrado, G sobre D ao quadrado, G sobre D ao quadrado. Então, é massa 1 e massa 2, ou seja, esta força gravitacional depende tanto da massa 1 quanto da massa 2, tá? Então, ele está contando a seguinte história para nós. A gente tem aqui um planeta, a gente tem um outro planeta. Esse planeta aqui tem massa M e esse planeta aqui tem massa M. Tá? E a distância entre eles é D. Quanto é que vale a força? Aí você vai dizer, para. Esta força vai ser G me sobre D ao quadrado. Beleza, resolvi. Aí ele diz assim, aí vem um C deles. C. Olha só. C. A massa de um satélite for quadruplicada. Então, uma massa fica igual e a outra é quadruplicada. Então, vou escrever ali, ó, 4M. É bom, né? E aí ele diz, e a distância, olha só, e a distância entre o centro e a Terra aumentar 2 vezes. Então, está dizendo que a distância que era D, agora eu quero que seja 2D. Beleza. Quanto vale a força? Ah, vou substituir, ó. Força 2 será igual G M, o outro M. Este outro M vale quanto? 4M. Então, vou escrever ali, ó, 4M. Sobre a distância. Essa distância é quanto? 2D. Então, cuidado. Eu vou escrever ali, ó, 2D. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei colchetes. Por que tu fez isso? Para que eu colocasse no lugar de D o valor da distância, que é 2D. Por que eu fiz isso? Porque a distância é ao quadrado. Então, a minha força vai ser exatamente igual a quanto? Presta atenção. G vezes M vezes, vou trocar de cor, 4M sobre 2 ao quadrado, 4D ao quadrado. Atenção agora, quem for igual, banha. 4, quarto com 4. O que sobrou? G. M sobre D ao quadrado. Tá, mas deu a mesma coisa de antes? Sim, deu a mesma coisa de antes. Se deu a mesma coisa de antes, significa o quê? Que a força permaneceu a mesma. A intensidade permaneceu a mesma. Tá? Enxergam isso? Ficou muito difícil? Tá? Marina, tranquilo? Outra forma de fazer, ó, tá? É a seguinte, ó. O que vocês podem fazer na prova? Porque às vezes eu vou fazer de novo de uma outra maneira, tá? Pelo seguinte. Esses caras
gostam disso, tá? Então, o que vocês fazem? Vocês fazem assim, fazer de uma forma assim, bem simples. Você vai lá na prova e coloca. O cara está falando aqui, ó, de um corpo de massa M e de um outro corpo de massa M, tá? Pode escrever MM, Mzão, Mzinho, tanto faz. A uma distância D. Essa é a minha situação. Aí ele está dizendo que eu vou pegar uma das massas e vou manter a mesma, e a outra massa eu vou mudar para 4M. Ele está dizendo que a distância que era D, eu vou passar para 2D. Pronto. Esta é a minha situação 2. Tá? Aí vocês vão parar. Que força ele quer que eu use? Ele quer que eu use a força gravitacional. Então, vou escrever aqui, ó, força gravitacional. Que é essa tal de força gravitacional? É G vezes me sobre D ao quadrado. Aí eu vou na prova e escrevo assim, força 2 sobre força 1. Pode ser força 1 sobre força 2? Pode, tanto faz, não tem problema. Aí você simplesmente faz assim. Quem é a força 2? É a força do caso 2. Então você escreve G vezes M vezes 4M sobre distância, que é 2D, ao quadrado. Opa, ficou feio. 2D ao quadrado. Pronto. Quem é a força 1? É a força do primeiro caso. Aí escreve G vezes M sobre a distância, que é D ao quadrado. E aí, ó, o que for igual, banha. Corta, 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 corta. Entendeu? Corta, corta. O que sobrou? Sobrou em cima 4 sobre 2 ao quadrado é 4D ao quadrado. Tudo isso sobre 1 sobre D ao quadrado. Continua cortando os iguais. Tac, 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 tac. Isso aqui deu 1. Pronto. Se a força deu 1, significa que a força 2 e a força 1 têm a mesma intensidade. Essa seria uma outra forma de fazer. Tá? Tranquilo? É uma questão agora de gosto, qual é o melhor caminho. E tem um caminho da proporcionalidade, tá? Que também dá para fazer. Aí depende muito de quanto eu domino a minha matemática. Próxima. Eu só vou pedir licença para vocês, tá? E eu vou avançar um pouquinho, depois eu volto aqui, tá? Se não hoje, na próxima aula, eu quero comentar rapidinho o MCU com vocês, tá? É importante comentar essa teoria do MCU. Depois a gente retoma as questões, tá? Bom, se ele falar para vocês que vocês estão trabalhando em um movimento circular e uniforme, lembre, a palavra circular está implícito que tem mudança de direção. Se tem mudança de direção, é porque existe uma aceleração centrípeta. Ela já está dizendo, a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro. Então, o cara falou em aceleração centrípeta, aponta para o centro. Tranquilo? Bom, se tem aceleração centrípeta, tem variação no vetor e velocidade. Então, se a gente for olhar esse cara andando, o que está acontecendo aqui? Olha ali, ó. A velocidade está mudando constantemente de direção e sentido. Então, quando esse cara ali gira, o que ele faz? Ele obrigatoriamente, tá, vai ter o que nós chamamos de um período. O que seria período? Seria o tempo que ele leva para dar uma volta. Então, não esqueçam, período é medido em segundos. Ele é o tempo para se dar uma volta. À medida que esse cara gira, observe, que esse movimento ele é cíclico, ele se repete. Como esse movimento é cíclico e ele se repete, ele vai ter uma frequência de repetição. E esta frequência de repetição vai medir exatamente o quê? A quantidade de vezes que ele se repete. O que ele está fazendo? Dando voltas. Então, se ele falar para vocês na prova em frequência no MCU, esta frequência vai ser
número de voltas sobre tempo. E este período, tá, que é representado pela letra T, vai ser o tempo para se dar a volta. Se observar, ó, o período e a frequência têm uma forma inversa de se expressarem. Por isso que a gente diz que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, tá? Então, se na prova ele te der o período, ele te deu a frequência. Se te der a frequência, ele te deu o período. Mas não esqueça, é o tempo para executar uma volta, chama-se período. O número de voltas na unidade do tempo chama-se frequência. Esta frequência está escrito aqui, ó, é medida em hertz. Gustavo, o que é hertz? Hertz é 1/segundo, ou seja, segundo na menos 1. Pode aparecer isso na prova, tá? 1/segundo, ou segundo na menos 1, ou ainda RPS. Como assim RPS? Rotação por segundo, tá? Por que eu estou chamando RPS? Porque existe também o chamado RPM, rotação por minuto. Aí, obviamente, se ele te der em rotação por minuto e pedir em rotação por segundo, o que você vai ter que fazer? Transformar minuto para segundo. E um minuto tem 60 segundos. Tá? Então, vou ter que dividir por 60 para passar RPM para RPS. Não esqueçam isso. E RPS é o nosso famoso Hertz. Tá? Muito importante. Observe que quando esse cara se movimenta, ó, ele vai descrever o que nós chamamos de arco. Como o movimento é uniforme, a gente diz, ele descreve arcos iguais em tempos iguais. Isso é chamada velocidade. Isso aqui não existe, ó. Esqueça isso aqui. Chamada velocidade linear. E esta velocidade linear é a rapidez para descrever arco. Então, é arco por tempo. Em termos de prova, matemática básica, o que é arco? É ângulo vezes raio. Isto aqui é arco. Ó. Ângulo vezes raio. Sobre tempo. Agora, atenção. Se eu der uma volta completa, o meu ângulo, quem é? É 2π. Então, fica 2π r sobre t. Então, a velocidade chamada linear se calcula por 2πr sobre t, ou V igual 2πr. O inverso do período é a frequência. Aí aparece essa formulazinha que vocês têm que levar para a prova. 2πrf, 2πrf. Tem que saber? Tem. Isso é obrigatório. Tem que saber essa forma, tá? Então, por que que eu fiz essa passagem rápida? Para vocês lembrarem, ó. É a rapidez para descrever um arco. Aí tu lembra, qual é o tamanho de uma circunferência? Aí tu diz 2πr. Quanto tempo leva para percorrer a circunferência? Leva o período. Aí apareceu a fórmula. Ó. Velocidade linear é 2πrf. Não esqueçam disso. Tá? Bom, ao mesmo tempo que esse cara aqui, ó, vai varrer um arco, ele vai varrer um ângulo. Então, a gente diz que, além da velocidade linear, existe a chamada velocidade angular, que é a que mede a rapidez para descrever ângulos. Tá? Então, é ângulo sobre tempo. Se a gente falar em uma volta, qual é o ângulo para dar uma volta? Todos vocês sabem que é 2π. Então, é 2π sobre o período. Esta é a velocidade angular. Nunca esqueço que o inverso do período é a frequência. Então, a velocidade angular fica 2πf. Tá? Velocidade linear, 2πrf.
ou seja, 2πfr. Se vocês olharem assim com todo carinho, vocês vão ver que 2πf, ó, é a velocidade linear. Então, esta equaçãozinha que eu vou colocar aqui agora nesse canto, não esqueça, velocidade linear é angular vezes o raio, tá? Angular vezes raio, e a angular é 2πf, tá? Lembrando disso, nós chegamos agora nesta criatura aqui, que é a nossa chamada aceleração centrípeta. Por que eu vou medir a aceleração centrípeta? Porque o vetor velocidade muda de direção. Então, a aceleração centrípeta vai medir a rapidez com que ele muda de direção. Aí, a aceleração centrípeta será igual à velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ou, lembra, no lugar de V, eu posso escrever ômega-r. Vamos levar ao quadrado? Como é que fica? Fica ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado. Então, olha só, a aceleração centrípeta seria igual a ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado dividido por raio. Aí eu posso fazer assim, ó, auf Wiedersehen. Aí aparece a aceleração centrípeta como sendo velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, existem duas maneiras de calcular a aceleração centrípeta. Gustavo, eu tenho que saber as duas? Tem que saber porque volta e meia vocês vão usar ou uma ou outra, tá? Se eu fui muito rápido, vocês podem, que eu já disse para vocês, podem me xingar, não tem problema, que eu paro, volto sem mistério nenhum, tá? Como a gente está fazendo uma revisão, por isso que a gente passa com essa certa velocidade, tranquilo? Então lembre, o que eles podem me perguntar na prova? Velocidade linear, velocidade angular e aceleração centrípeta, tá? Não esqueça, a aceleração centrípeta é aquela que aponta para o centro, ela acompanha a força centrípeta que aponta para o centro, tá? Muito importante isso. Visto tudo isso, vamos para os pontos clássicos da nossa URGS, que são chamados acoplamentos. Aqui eu preciso da atenção máxima de vocês, tá? Máxima, 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 máxima. Porque isso aqui é uma coisa que eles adoram falar, eles adoram comentar, que são chamados acoplamentos, ou seja, eu pegar polias e ligar uma à outra. Vocês já andaram de bicicleta, o que vocês estão fazendo? Quando vocês pedalam, imagine isso aqui fosse um pedal de bicicleta, quando vocês pedalam, a roda de trás anda. Então, é possível transferir o movimento de uma polia para outra, por isso que se faz o acoplamento. Atenção, se ele falar para vocês que o acoplamento é por correia, quem manda na rotação é a velocidade da correia. Tá? O que significa isso? Que a velocidade linear, tá, desta polia 1 e a velocidade linear desta polia 2 serão rigorosamente iguais à velocidade da correia. Então, a gente vai dizer que a velocidade linear da polia 1 e a velocidade linear da polia 2 serão obrigatoriamente iguais. Então, quando vocês tiverem acoplamento por correia ou por engrenagem, tanto faz. Escrevam bem grande. A velocidade linear é a mesma. Então, vocês vão conservar a velocidade linear, tá? A velocidade linear vai ser a mesma, tranquilo? Não esqueçam disso. Quando vocês tiverem acoplamento por correia ou por engrenagem, o que é igual?
a velocidade linear da polia 1 é igual à velocidade linear da polia 2. Aí vem as equações. Velocidade linear, o que é? Angular vezes raio. Velocidade linear, quem é? Angular vezes raio. Por que eu estou escrevendo? Para vocês já irem gravando. Velocidade angular 1, raio 1, angular 2, raio 2. O que está escrito aqui? Quem tiver, tá? Ó, compare isso aqui que eu vou desenhar agora. Olha só. Isto aqui, ó, é o raio da polia 1. Isto aqui é o raio da polia 2. Então, dá para visualizar, não sei se vocês conseguem, que o raio da polia 1 é maior que o raio da polia 2. Se os raios são diferentes, significa o quê? Que as velocidades angulares também serão diferentes. E agora vem o que é importante. Ó. Quem tiver maior raio vai ter menor velocidade angular. Tá? Maior raio, menor velocidade angular. Menor raio, maior velocidade angular. Isso implica em que, não esqueçam, velocidade angular é 2πf. Maior velocidade angular, maior frequência. Não esqueçam, frequência é o inverso do período. Quem tiver maior frequência tem menor período. Então, eu vou na prova e enxergo o seguinte. Ó. O cara me deu essa figura. A primeira coisa que eu vou escrever é velocidade angular 1, a linear 1 igual a velocidade linear 2. O que eu estou enxergando? Que o raio da polia 1 é maior que o raio da polia 2. Então, a velocidade angular 1 é menor que a 2. Aí eu vou dizer que a frequência 1 é menor que a frequência 2 e vou dizer que o período 1 é maior que o período 2. Isso eu vou dizer, tá? Não posso esquecer. Tranquilo? O que é importante também, já caiu, atenção meninas, vocês não podem errar. Se esta correia aqui, ó, girar neste sentido que é conhecido como anti-horário, esta polia vai girar em que sentido? Tu vai dizer anti-horário também. Beleza. Agora observe essas engrenagens. Se essa engrenagem girar neste sentido, que é horário, esta aqui vai girar neste sentido, que é anti-horário. Então, polias acopladas por engrenagem. Olha só, tem sentidos de rotação diferentes. Polias acopladas, tá? Acopladas por correia tem mesmo sentido de rotação. Tranquilo? Tá? Não esqueçam disso, por favor. Isso é muito importante. E vamos agora aos chamados acoplamentos coaxial. Como é que eu enxergo na prova assim, ó, de barbada? Acoplamento por correia, polia e coaxial. Observe que esta polia aqui, ó, ela tem um eixo de rotação. Esta polia tem um eixo de rotação. E o eixo de rotação da polia 1 e da polia 2 são diferentes. Esta polia 1 tem um eixo de rotação. Esta polia 2 tem outro eixo de rotação, de novo, eixos diferentes. Se a gente olhar agora, a gente vai enxergar o seguinte, ó. Esta polia e esta polia têm o mesmo eixo de rotação. Então, acoplamento coaxial é quando o eixo de rotação é o mesmo. Tá? Isso significa o quê? Que quando esse eixo der uma volta, esta polia dá uma volta, esta polia dá uma volta também. Quem dá voltas iguais em tempos iguais tem a mesma velocidade angular. Olha só, se a angular é a mesma, a frequência é a mesma. Quem tem a mesma frequência tem o mesmo período. Dug. É uma barbada. Tá? Então, de novo, acoplamento coaxial. Velocidade linear igual a velocidade linear.
Desculpa, acoplamento por correia. Velocidade linear igual a velocidade linear. Acoplamento coaxial, velocidade angular igual a velocidade angular. Tá? Sabendo isso, não tem como errar a questão da prova. Tá? É só simplesmente ler direitinho e dizer assim, matei esse negócio. Vamos ver ali, vou direto para as questões URGS, depois eu retomo com você. Olha só, vou pegar aqui, Tá, isso aqui é uma questão URGS. 10 segundos para vocês resolverem. Gustavo, só 10 segundos, só 10 segundos. Já leram, meninas? Observem aqui, o que é importante. Ele está falando no esquema de uma bicicleta. Tá? E esse cara está partindo de que pressuposto? Que você já anda de bicicleta. No momento que você pedala, o que a roda faz? Ela gira. Tá? Então, observe, por que ela gira? Porque este cara está ligado com este cara. Tá? Então, a gente tem aqui a chamada catraca e pinhão, coroa e pinhão, aquela história que vocês conhecem. Então, isto aqui, vamos chamar de uma polia A, e vamos chamar isso aqui de uma polia B. Tá? A polia A e a polia B estão ligadas? A resposta é sim. Estão ligadas através de quê? De uma correia. No momento que eu enxerguei que esta polia e esta estão ligadas por uma correia, o que eu já saí escrevendo? Que é a velocidade linear de A e a velocidade linear de B são iguais. A primeira coisa que eu faço. Tá? Bom, no momento que essa criança aqui, gira, tá? Que ele chamou de catraca. No momento que a catraca gira, o pneu gira também. Por quê? Porque eles estão ligados, através do mesmo eixo. Se eles estão ligados através do mesmo eixo, o que significa isso? Que a velocidade angular de B e a velocidade angular da roda traseira, vou chamar de roda, são iguais. Tá? Então, quem é que é igual aqui? A velocidade angular de B e a velocidade angular da roda. Se essa informação existe, olha ali, velocidade de B e da roda são iguais. Perfeito. Velocidade angular de A e de B são iguais? Não. Aqui, velocidade B e roda são iguais? São. O resto está fora. Agora eu pergunto para vocês. Atenção. A velocidade angular de A e de B são iguais? Não.
Por que eu sei que elas não são iguais, Gustavo? Porque os raios são diferentes. Ó. Se os raios são diferentes, as velocidades angulares de A e B são diferentes. Olha que coisa feia isso aí, seu Gustavo. Olha direito. Olha só. Se eu sei que a velocidade angular de A e de B são diferentes, isso aqui está errado também. Só sobrou quem? A letra A. Acabou a questão. E daí? URGS é muito difícil? Como eu disse, tem questões impossíveis. Ah, não tenha dúvida disso. Tem questões impossíveis. Mas existem questões que dá para fazer. Tá? E vocês não podem abrir mão daquelas questões que dá para fazer. Tá? Dá para fazer, a gente vai fazer. Essa é a lógica. Essa é a parte mais assim, importante, mas fundamental. Ops. Deixa eu só voltar uma questãozinha, que essa aqui a gente faz depois. Vê se vocês conseguem fazer essa aqui rapidinho. Então vamos lá, só para liberar vocês aqui, que eu sei que segunda-feira é consequência de domingo, às vezes a gente está limitado. Então, olha só. Duas engrenagens ligadas por correia. O que eu vou dizer? Velocidade linear de 1 é igual a velocidade linear de 2. Então, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. Que velocidade? Linear. Se eu estou enxergando que os raios são diferentes, eu vou dizer que as velocidades angulares são diferentes. Não esqueçam disso. Tá? Aí o que eu vou falar? Se o raio de A for maior que o raio de B, a angular de A é menor que a angular de B. Pronto. Sem isso, agora é só uma questão de olhar e dizer assim, ó, I love you, não vou errar, tá? Então, começa ali. Letra A. A velocidade angular das duas polias é a mesma? Não, está errado. O módulo da aceleração centrípeta dos pontos periféricos de ambas tem o mesmo valor? Falou em aceleração. Aceleração é igual a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Então, o que eu sei? Que eu sei? Que a velocidade linear é a mesma, mas os raios não são. Então, as acelerações não são. Tá? Agora, muito cuidado aqui. Ó. Muito cuidado aqui na hora de responder. Tá? Então, isso aqui está errado? Falsa. A frequência do movimento de cada polia é inversamente proporcional ao seu raio. Olha só! Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Velocidade angular e frequência falam a mesma língua. Então, maior raio, menor frequência, uma relação inversa. Opa, olha só. As duas rodas executam o mesmo número de voltas, o mesmo intervalo de tempo? Não, porque elas não têm a mesma frequência, é falsa. O módulo da velocidade dos pontos periféricos das rodas é diferente? Não, é o mesmo, é falsa. Resposta, letra C. Tá? Meninas, espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, me chame, depois eu mando alguns exercícios para vocês se divertirem, tá? E à medida que vocês tiverem dificuldade, me chamem, por favor, sem problema nenhum, tá? Que eu ajudo vocês.
nesta reta final. Grande abraço, bom descanso. Até mais. Tchau, tchau.